E agora acompanhe conosco a entrevista com a nossa repórter Alir Terra. Olá, Alir. Alir parece-me que está lá no Tribunal de Justiça. E ela estará falando com quem será, hein? Valtúlio Oliveira, nós estamos aqui e hoje o nosso telespectador, nós vamos entrar na sua casa com um bate-papo muito agradável. Nós estamos aqui e vamos falar sobre a trajetória de vida, de trabalho e de sucesso de um grande homem que veio do estado de São Paulo enriquecer a cultura de Mato Grosso do Sul. Vamos conversar hoje com o desembargador Luiz Carlos Santini, presidente do Tribunal de Justiça, que vai contar um pouco para nós, desembargador Santini, de toda a sua trajetória. O jovem precisa muito saber a respeito da vida, de como começaram aquelas pessoas que chegaram onde chegou o senhor. Porque nós precisamos que esses jovens tenham consciência que são eles que vão comandar o futuro do nosso país. E é com bons exemplos, com pessoas dignas, honestas, respeitáveis, que eles vão aprender, eles vão se espelhar. Então nós queremos conversar com o senhor, entrar aí na casa dos nossos telespectadores, dos pais, das mães, para ter esse bate-papo agradável e que o senhor possa contar um pouco dessa sua trajetória de vida. Perfeito, Ali. Eu não sei se eu tenho assim tantos exemplos para dar ao jovem, mas de uma forma ou de outra é bom a gente conversar e afinal de contas, como você disse, o jovem é o futuro do país. E nós estamos numa certa encruzilhada, numa encruzilhada de valores. É evidente que todos gostam de ter os bens materiais, etc. Mas eles não são tudo na vida. E parece que a sociedade está encaminhando para isso. Então é importante conversar sobre isso. E o senhor escolheu a carreira de juiz, mas antes o senhor advogou. E como é que começou assim, esse amor pela área jurídica? Da onde ele veio? Certo. Alira, a coisa interessante. Eu tinha que ser engenheiro. E tinha que ser engenheiro formado pela Politécnica de São Paulo. Senão, não valia o diploma, não valia o curso. Eu fui fazer vestibular na Politécnica juntamente com um primo meu, Oswaldo Luiz. Naquela época, a universidade, cada faculdade fazia o seu vestibular. E cada disciplina era eliminatória. Português, física, química, desenho, química orgânica, química inorgânica, toda a física mecânica e tal. Muito bem, eu fiquei em dependência, fiquei reprovado no exame da Politécnica. Aí o Oswaldo Luiz me convidou para ir fazer um exame em São Carlos, que a USP estava abrindo a engenharia de São Carlos, de engenharia mecânica. Eu fui com ele lá. Então tinha que ser engenheiro. Meu pai tinha uma grande empresa madeireira, materiais de construção, e todos os que na família anteriormente haviam se formado tinham que ser engenheiro. Eu fui fazer o vestibular em São Carlos. Era uma prova matemática, eliminatória a primeira, precisava tirar 4. Eu estava com vontade de ir embora para Bauru, fiz 5 questões, corrigi as 5 questões, achei que dava para tirar 4 e fui para Bauru, tirei 3,8, fiquei reprovado. Aí os amigos em Bauru diziam o seguinte: olha, teu pai tem uma grande empresa de materiais de construção, você está no meio dessa construção, madeira, etc. Faz o curso de Direito. E naquela época, em Bauru tinha a faculdade da Instituição Toledo de Ensino. Em São Paulo tinha a USP, tinha a PUC, Mackenzie, a IT em Bauru e, se eu não me engano, tinha uma em Santos, que estava começando. Eram 4 ou 5 escolas de Direito em São Paulo naquela época. Eu fui fazer para receber o título. E lá na faculdade, logo em seguida, já vou representando a UNE no 1963, e eu começo a gostar da matéria. E começo a entrar no debate da universidade. Então eu notei que não era para ser engenheiro, era para ser realmente advogado. Me formo, não me dava comercialmente com meu pai, e já estudante, casei-me estudante, e fui exercer a profissão como solicitador acadêmico, um advogado chamado José Carlos Oliveira, que por sinal tinha o apelido de Zé das Leis em Bauru. E depois eu comecei a advogar. Logo em seguida,
as coisas começaram a aparecer, eu passo a advogar para empresas, viajo o Brasil todo e venho a Mato Grosso fazer uma licitação de ônibus em Cuiabá, a linha urbana de Cuiabá e Cuiabá a Várzea Grande. Fico admirando o Tribunal de Justiça, em 1971, admirando o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E como eu volto advogando, viajando muito, dando aula, ajudo a criar uma instituição de ensino da Prefeitura de Ourinhos, que deu o nome Miguel Hemofarrege, e até que chega num ponto, eu canso das viagens e faço concurso, porque tinha alguns amigos de Bauru, juiz em Mato Grosso. Faço concurso em Mato Grosso em 1977 e vim para cá acalmar um pouco, porque eu realmente corria demais. Pra você ter uma ideia, um dia eu cheguei de viagem em São Paulo, peguei o ônibus, fui para Bauru, chego na minha casa às 3 horas da tarde. A minha filha Ana Cláudia abre a porta, pequenininha, e fala: mãe, o pai chegou, e começa a chorar. Eu virei e falei: eu tenho que parar um pouco, eu tenho que amansar o facho, vamos dizer assim, para cuidar um pouco da família. Mas a gente percebe que nós pais, muitas vezes, temos uma ansiedade muito grande buscando que o filho faça uma universidade que nós entendemos que é melhor para ele. E o senhor é um exemplo de que, muitas vezes, a própria pessoa precisa se dar um tempo para que possa escolher a profissão que realmente ele tem uma veia para aquilo. Mas nessa trajetória sua de juiz, o que me chama a atenção é que logo cedo houve assim, uma tendência para a área de ensino. Eu conheci uma pessoa que me disse assim: eu gostaria um dia de dizer para o desembargador Santini que, se não fosse ele, eu não seria advogado, não estaria bem empregado, porque eu não tinha dinheiro para pagar a minha faculdade. E eu perguntei para ele assim: mas por quê? Aí ele disse assim: você não sabia que foi ele que criou o curso de Direito da Universidade Federal aqui no Mato Grosso do Sul? Conta um pouco para a gente a respeito disso, que é uma coisa importante. Como você falou, uma veia, vamos dizer, de magistério. O Zé Carlos Oliveira dizia o seguinte para mim: você é muito mais professor do que propriamente advogado. Você fica às vezes com dó de cobrar. Então seria muito bom professor. E realmente nós ajudei a criar e gostei disso. Criamos a Fundação Miguel Hemofarrege em Ourinhos, da Prefeitura. No período que eu estive lá, eu fui para Ninfo 2 vezes. Bom, eu vim para a magistratura. Aqui da UANA eu faço um concurso para professor da Universidade Federal. Quem passa em primeiro lugar é o Claudionor Miguel Alves Duarte, eu em segundo, porque o Claudionor tinha mais semestre de magistério do que eu, porque quando eu vim para cá parei. Bom, aí o Claudionor fica um ano na universidade, sai como segundo colocado, concurso válido, eu sou chamado. Não tinha direito, era administração, depois fundou-se a escola de economia e eu dava aula na administração e na economia e começo a trabalhar para criar o curso de Direito na universidade. Fiz o currículo, corremos o Brasil, vendo um melhor currículo, com a ideia de não informar ao aluno, mas formar o aluno no ensino, na matéria. Desculpe. Muito bem, foi aprovado o curso, fizemos o curso, 45 alunos. Talvez isso seja porque, o que você disse, passado um ano, uns 2 anos de curso, perguntaram para mim se eu não queria aumentar o número de vaga. Eu era o coordenador do curso. E eu falei que não, que eu preferia ficar nos 45. E um dia, chegando em casa, minha filha falou: pai, tem uma menina que trabalha como estagiária comigo lá do Ministério Público, e ela está louca para ver aumentar a vaga na Federal, porque ela tem a possibilidade de remanescente, ela é a terceira remanescente. Eu aproveitei aquilo e aumentamos a vaga para 60. Talvez seja uma dessas. Mas eu sempre gostei do magistério, isso não resta dúvida. E, desembargador, juiz,
quais são as características que o senhor, qual que é a sua leitura para ser um bom juiz? O que o jovem hoje, aqueles que estão aspirando a entrar para a magistratura, quais as características assim que o senhor entende que sejam necessárias para que nós tenhamos assim um judiciário cada vez melhor, com melhor prestação de serviço, com pessoas comprometidas? O que é o direito? O direito é uma norma de conduta da sociedade. A lei traz consigo um valor, uma ética. Muito bem, e essa ética diz respeito à conduta entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas. E nós sabemos que nenhuma pessoa é igual a outra. E as pessoas agem segundo a sua vontade interna, a sua motivação interna, na relação com a outra pessoa. Umas com mais solidariedade, outras com menos, mas em outras palavras se relacionam. Então a primeira coisa que a pessoa precisa para ser juiz, ela precisa ter uma prudência de ouvir, precisa ter uma cautela em interpretar o que ouviu, precisa ter uma calma para gerir essa interpretação, precisa ter uma modéstia para entender que às vezes aquela interpretação e aquele motivo que se deu por um fato é daquela pessoa que não tem, por hipótese, o mesmo conhecimento científico do juiz. E se souber direito, melhor. Então a situação do juiz é muito mais no sentido de perceber o relacionamento no comportamento das pessoas para poder julgar aquele relacionamento. E, vendo o relacionamento, aí aplicar o direito. Por isso que eu disse, se souber o direito, melhor. Que eu vou citar uma colocação que dizem de Rui Barbosa. Eu não sei se é verdade ou não. Que indagaram do Rui Barbosa o que diz o artigo 1100 do Código Civil. Ele pegou, foi lá, tirou o Código Civil da biblioteca, da estante, abriu e leu. O cara falou, mas assim é teu fácil. E o Rui disse, eu não preciso guardar na cabeça o que está escrito no livro. Eu tenho que saber qual o sentido e qual o valor ético e moral que esta norma de conduta tem para com as pessoas. E também um ex-presidente da Suprema Corte Americana que falou tudo isso terminando, se souber direito, melhor. Então, prudência, cautela, a vaidade e tem que deixar de lado, não pode entender que o cargo, porque o cargo traz ao que de vaidade.